Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa semana, dedicada apenas a Power Apps, nós vamos ter hoje a nossa segunda aula sobre o assunto. E nessa aula, o Alisson Scalco, que eu apresentei ontem para vocês, vai falar sobre a arquitetura do Power Apps. Quais são as possibilidades dessa ferramenta, onde ela pode ser conectada, é web ou não é, isso é com ele. Depois da vinheta, o Alisson vai começar essa aula com vocês, aproveitem, curtam e se vocês não se inscreveram no canal dele, por favor, está mais do que na hora de fazer isso. Vamos bombar nesse canal, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Scalco e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre a arquitetura do Microsoft Power Apps. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o que é o Microsoft Power Apps e como ele opera. Então lá a gente viu que ele funciona encapsulado dentro de uma app, as possibilidades, aplicativo em Canvas, mobile. Então deu para a gente ter uma visão geral sobre o que é o Microsoft Power Apps. Esse vídeo de agora, a nossa intenção é entender um pouco como funciona a arquitetura da solução. Então, agora que a gente já conhece a solução, vamos entender quais são as nossas possibilidades da solução, né? Então, assim, aonde eu posso conectar, o que eu posso fazer, o que eu posso manipular, é uma solução web ou não é? Então, assim, esse vídeo busca que a gente entenda, então, como funciona a arquitetura do Microsoft Power Apps, tá bom? Legal. O primeiro ponto aqui que tem para mostrar para vocês é que é uma solução 100% web, tá? Ela é 100% em nuvem e está dentro do Office 365, tá bom? Então, como funciona? Eu não preciso instalar nada na minha máquina. De fato, não preciso instalar nada para começar a desenvolver e também para começar a utilizar, tá? No celular, a única coisa que a gente tem que fazer é instalar o aplicativo do Microsoft Power Apps, já mostrei no vídeo anterior, mas para quem vai desenvolver e criar aplicativos, não precisa instalar absolutamente nada, tá? E vocês vão entender agora um pouquinho como funciona a arquitetura e como funciona cada camada aí dentro da solução, tá bom? Para ficar mais didático e a gente ter um melhor entendimento de como funciona, eu dividi a solução em 4 camadas, tá? E a gente vai passar um pouquinho por cada camada dessa para conseguir entender melhor como o que se aplica a cada camada, né? Quais são as possibilidades de cada camada, tá bom? A primeira camada que a gente vai conversar, eu vou passar por todas aqui agora, depois a gente entra no detalhe um pouquinho em cada camada, tá bom? A primeira camada da solução é a nossa camada de web mobile, tá? Então vou circular aqui o desenho. É essa parte aqui. Essa camada é responsável pelo nosso front-end, tá? Fazendo analogia de desenvolvimento de software mais uma vez, esse é o nosso front-end. Então, ou seja, é como os usuários vão acessar a solução, tá? Se for uma solução mobile, tem que acessar pelo aplicativo do Microsoft Power Apps, que nem o vídeo anterior. Se for uma solução em Canvas, por exemplo, que você deseja que ela seja acessada via web, a pessoa vai acessar pela URL. Então, todo aplicativo seu vai ter uma URL com o ID dele, né? E você compartilharia isso. Existem outras opções de acesso também, tá? Para quem for consumir as apps. A gente consegue, inclusive, colocá-la dentro do Microsoft Teams, tá? É uma possibilidade também. Eu construo a minha app em Canvas ou mobile, não tem problema, e eu consigo colocar e apresentar ela dentro do Microsoft Teams, numa abinha em um canal dentro do Teams, tá? Essa é uma das opções também. Consigo acessar a web, como já falei, consigo também colocar em um web part dentro do SharePoint, tá? Então a gente conseguiria compartilhar a nossa app com os usuários finais de diversas maneiras. Aí é o que se aplica melhor na cultura aí de cada organização, tá bom? Então essa é a primeira camada. A segunda camada, que é a camada de Cloud Studio, que eu nomeei aqui, tá? Ela funciona aqui nesse desenho aqui na camada do meio, tá bom? Nós temos aqui a nossa parte de Cloud. Por que eu tô falando dessa parte de Cloud? Todo aplicativo que a gente desenvolve, ele tem que estar hospedado em algum lugar. Então, logicamente, ele está hospedado na nuvem, tá? Então, ou seja, acabei de criar um aplicativo, ele está na nuvem, dentro do Office 365, na engine da Microsoft, do Azure, está lá hospedado. E como eu crio esses aplicativos, tá? Por isso que essa camada eu dividi ela em Cloud e Studio, né? Eu tenho o nosso Power Apps Studio. Então, ou seja, toda vez que eu acessar lá o endereço da minha central do Power Apps, eu vou ter como chamar o Power Apps Studio para que eu possa começar a desenvolver as minhas apps 100% online e tal. Daqui a pouquinho vou mostrar uma telinha aí para vocês, tá bom? Então essa é a nossa camada onde eu desenvolvo a app
e onde ela fica hospedada, tá bom? E agora a gente tem uma camada que é muito importante, e aqui eu acho que é o grande diferencial da solução, que são os connectors ou as conexões, tá? Aqui no desenho é essa camada aqui do meio. O que essas conexões fazem? As conexões, elas são responsáveis por ir buscar o dado e manipular o dado em algum lugar. Então eu acabei de criar meu aplicativo lá no Power Apps Studio, na nuvem, estou trabalhando, e aí eu tenho uma série de connectors, vou mostrar daqui a pouco algumas opções para vocês. Essa camada é responsável por ir buscar e gravar o dado de acordo com o connector que eu for utilizar, tá? Vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. E para encerrar aqui a nossa última camada, né, de entendimento, eu tenho a camada do dado de fato, certo? O meu dado pode estar em qualquer lugar, e isso também é um grande diferencial da solução. Ou seja, eu posso manipular dado no SQL, posso manipular dado no SharePoint, posso manipular dado no Excel e também posso manipular dados locais, tá? Nada impede de eu manipular dados locais. Nesse caso, precisaria de um data gateway na frente, porque o dado está local, a solução está na nuvem, então a gente precisaria de algo realizando a comunicação entre, né, os dois serviços, mas é possível. E o mais legal também, é possível consumir dados de serviços web, tá? Lá no conector eu vou falar um pouquinho disso, é bem legal esse exemplo, a gente consegue fazer muita coisa. Legal. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a primeira camada aí que a gente dividiu em 4, né, que é de web mobile. Essa é a camada mais simples da solução, tá? Então o que vocês estão vendo aí é um exemplo de aplicativo, um aplicativo feito em Canvas aqui, que você consegue acessar ele no tablet ou no celular, né? O aplicativo mobile. E aqui no fundo é o Power Apps Studio, onde o aplicativo é desenvolvido. Na próxima tela ali eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Essa é a camada mais simples aí da nossa solução. É a camada de apresentação, né? Onde o usuário vai consumir o nosso aplicativo. Então ele consome no celular, consome no tablet, consome no browser, consome no Teams, consome no SharePoint, enfim, o que aplicar melhor à minha realidade, tá bom? Essa próxima parte aqui é a camada, aquela nossa camadinha do meio ali, né, onde a gente tem a parte de cloud e o estúdio de fato. Então essa imagem que vocês estão vendo aí é a cara do Power Apps Studio, é nele que a gente desenvolve as soluções. Então basicamente temos aqui o nosso aplicativo, né, aqui do lado nós temos uma relação dos objetos que a gente está utilizando dentro do aplicativo. Então todo objeto ele vai estar listado aqui. Então, por exemplo, nós temos esse quadrante aqui no meio, ele é uma gallery, né, uma galeria de repetição ali. Então, essa gallery fica listada aqui do lado, né, é só um exemplo. Então, assim, todo o conteúdo do meu aplicativo ali no Power Apps Studio, eles estarão disponíveis aqui na minha relação de objetos e telas, né? O aplicativo pode ter várias telas, então isso é legal. Então, cada tela tem vários objetos dentro dela e eu consigo ficar navegando e transitando entre as telas de acordo com o que o usuário vai fazendo dentro do aplicativo. Depois a gente vai ter alguns vídeos técnicos que a gente entra mais em detalhe e ensino como trabalha nisso, né? Cada objeto tem uma série de propriedades, tá? Que é essa telinha aqui do lado, onde a gente consegue controlar o tamanho dele, posição, cor, uma série de coisas. E para cada objeto também, aqui em cima também se repete, tá, essas propriedades. Então basicamente as mesmas propriedades que eu tenho aí do lado, eu tenho nessa barra em cima que eu acabei de circular. E aqui de forma geral, tá, não vou fazer um passo a passo de tudo, mas aqui de forma geral eu tenho a nossa barra de fórmulas, tá? Então é aqui onde eu vou codar, entre aspas, as funções que eu vou precisar fazer em cada app, né? Então, ou seja, na hora que alguém clicar em alguma coisa ali, eu vou colocar a função do que tem que acontecer. Nos vídeos técnicos a gente vai entrar um pouquinho para falar sobre isso, tá bom? Legal, então essa é a camada de estúdio, é onde a gente desenvolve a nossa app. Na hora que a gente salva ou publica, está na nuvem, está salvo lá, e todo mundo que tem acesso nisso, em teoria, já teria como acessar o aplicativo e trabalhar nele, tá bom? A nossa terceira camada aqui agora, que é a parte de conexões, que é isso que vocês estão vendo, aqui é bem legal e eu vejo que é um dos grandes diferenciais da solução, tá? Então, acabei de criar meu aplicativo no App Studio, eu vou manipular dado em algum lugar, né? Eu vou salvar dado, vou ler dado em algum lugar, vou ler algum cadastro em algum lugar, e aí que é o legal, aí entra as connections, tá? A Microsoft já oferece uma série de conectores, tá? Pronto para vocês. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso buscar dado no SharePoint.
Já existe um connector pronto, né? Eu só vou chamar ele e vou colocar qual site ou qual lista que eu quero conectar e está feita a minha conexão com esse dado. A partir disso eu consigo ler e gravar dado no SharePoint. Eu tenho dados com OneDrive, que são esses dois primeirinhos aqui que vocês estão vendo, esses dois quadradinhos. A gente tem SharePoint primeiro e depois o OneDrive. No OneDrive eu consigo ler, vamos dar um exemplo, tem uma planilha do Excel e eu preciso ler um dado de dentro dela, né, dentro de uma table dentro do Excel. Eu hospedo essa minha planilha no OneDrive e a partir disso eu consigo fazer a conexão e ler a minha planilha, tá? Um bom exemplo. A gente tem alguns conectores como o SQL, é muito importante também para ler e manipular dados no SQL, consigo delegar instruções para o SQL. E temos mais uma série de connectors prontos aí. E bem legal que a gente tem connectors com o Office 365. Então, por exemplo, eu posso ler dados, atributos de usuários do Office 365 e também manipular. Eu posso ter uma app para a pessoa trocar foto de perfil dela do Office 365 de repente. Então, eu consigo fazer isso com os connectors. Deixa eu ver se temos mais algum aqui legal que eu ia falar. Office 365, temos connectors com Azure, é muito legal. Consigo manipular blob do Azure, consigo manipular algumas informações do AD do Azure. Então, assim, é um mundo de possibilidades aqui dentro com esses connectors, tá bom? E aí, o que é mais legal? Se não existe um connector para a solução que eu quero, eu consigo criar um custom connector. Eu consigo fazer um connector para eu consumir dado de algum lugar. Então, vou dar um exemplo. Temos uma API pública e eu quero, em algum momento, fazer uma chamada para essa API pública para recuperar alguns dados. Tem um exemplo aqui que eu vou fazer uma chamada para pegar os locais próximos da onde eu estou com base na posição GPS do meu celular. Então, eu consigo construir um custom connector que faz a chamada web para essa aplicação, né, para essa API pública. Ela me retorna um array com os lugares próximos e eu monto isso dentro do meu Power Apps. Isso é muito legal. O Custom Connector depende um pouquinho de licença, tá? O plano mais básico não tem direito a uso. Temos alguns connectors que são premium, também não tem direito a uso nos planos mais básicos, que é quando você só tem o Office 365, tá? Mas aí já entra na questão de licenciamento. É importante vocês saberem o que é possível fazer. Então, assim, conseguimos fazer um connector que eu consigo ler dado de qualquer lugar, consigo consumir qualquer API pública, tá bom? Legal, então essa é a parte de connectors. E para a gente encerrar aqui, nós temos a nossa parte de data, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é uma parte da tela do próprio Power Apps Studio, onde eu chamo os connectors. Então é aqui que eu vou adicionar minhas conexões, né? Então quando eu crio um connector com OneDrive ou com Outlook, é de lá que eu estou manipulando dado, tá? Então a minha camada de dado pode ser o SharePoint, pode ser um Excel, pode ser repositórios do Office 365, do Azure ou o próprio SQL Server, tá? Então a camada de dado continua sendo ela, eu tenho só o connector na frente que faço, né, e manipulo o dado de um lado para o outro. Pessoal, em linhas gerais, é assim que funciona a arquitetura do Microsoft Power Apps. É importante vocês terem essa visão para vocês entenderem como que você vai desenvolver aplicativo, quais são as possibilidades ou não. Os conectores são imensos, no site da Microsoft tem documentação, vocês conseguem ver quais conectores estão disponíveis. Dá para fazer muita coisa com esses connectors já. E a partir dele você manipula o dado em qualquer lugar. Legal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo bem rápido, prático, mas que vai dar uma visão aí para vocês da solução muito importante. E eu acho que a partir disso a gente já consegue agora entrar na parte técnica de como criar um aplicativo de fato e manipular esses dados, né, ver na prática tudo isso que nós vimos aqui na teoria. Então, resumindo, nós temos aí a nossa solução de Microsoft Power Apps para aplicativos organizacionais, conforme eu falei lá no vídeo de apresentação do Microsoft Power Apps. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!